Olá, começa agora o Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente tem uma experiência bem diferente. Eu estou aqui com a Adriana Zucchini na de casa, mas a gente vai bater um papo com o cara que é o senhor do tempo. É o Christian Barbosa, ele está lá na Flórida e vai fazer esse bate-papo internacional com a gente aqui no programa e a gente vai falar sobre vários assuntos. Eu queria começar, Cris, perguntando um pouquinho para você, assim, você já tem várias obras publicadas, né, virou, né, esse consultor internacional, mas tudo começou por uma experiência relacionada à administração do tempo, assim, uma experiência sua pessoal. A gente pode começar por aí? Será que você poderia contar um pouquinho como foi esse início? Bem, resumidamente, uma longa história numa curta, eu comecei com tecnologia, então quando eu tinha 14 para 15 anos eu me tornei o profissional da Microsoft mais jovem do mundo, aí eu abri minha empresa com 15, essa empresa quando eu estava com 18 ela cresceu muito, a gente estava com centenas de profissionais, a gente faturava muito, a gente atendia os maiores portais do Brasil e tudo começou em Santos, e aí eu não estava dando conta de escola, porque eu estava ainda no terceiro ano, quando eu estava nessa loucura, terceiro ano aí do Liceu Santista de Santos. Eu tinha uma empresa com mais de 300 caras para dar conta, tinha clientes gigantes que a gente fazia os portais dele, e aí realmente eu comecei a ficar muito estressado, e trabalhando sábado, domingo, 18 horas por dia, e foi aí que eu tive um problema sério de saúde. Comecei com refluxo, gastrite erosiva, úlcera, depois comecei a ter até vomitar sangue. E aí eu fui fazer uma biópsia para ver o que eu tinha, e o médico falou, cara, você é muito jovem aí para com 18 anos poder ter um possível tumor no teu tubo digestivo, no teu estômago. Ele assim, se eu puder te dar uma dica, faz um curso de yoga, meditação e gestão do tempo. Foi aí que eu comecei a ouvir o tema, que eu achei que era idiotice, mas fui, gostei, virei instrutor de algumas consultorias mundiais nesse assunto de produtividade, e aí como eu tinha uma empresa de software, a gente desenvolveu um software que eu testava esses métodos para ver qual deles funcionava mais para eu ficar instrutor de uma só e não de 3. E aí a gente descobriu que nenhum dos métodos dava muito resultado. Quando a gente comparava e analisava o dado estatístico. E aí eu propus um modelo novo baseado no que as pessoas faziam no software em base de comportamento. Isso aqui deu certo para o cara conseguir completar o dia dele, isso aqui deu certo para ele funcionar melhor. E aí isso acabou virando um livro, Tríade do Tempo, que é um livro que eu publiquei em 2004. Eu depois vendi essa minha empresa, aí eu abri a Tríade como uma consultoria para ajudar grandes empresas a terem mais produtividade, as suas equipes a terem mais performance, e abri uma empresa de investimentos para investir em startups, que eu tenho até hoje. Hoje é uma coisa que tem tomado boa parte do meu tempo. Eu invisto em startups, sou investidor anjo, e é o que a gente faz, a gente ajuda essas startups a aumentar o seu valor, né, para obviamente lá na frente elas começarem a fazer um faturamento e ganhar algum dinheiro aí. Mas estão indo bem, o portfólio aí bateu a marca de 100 milhões de dólares de valorização no ano passado, juntando o valor de todas essas empresas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a administração do tempo? Eu queria até envolver a Adriana também, porque assim, o foco do programa, do Pessoas de Valor, é mostrar um pouquinho, né, esses talentos e tal, mas também dar dicas para as pessoas que estão nos assistindo, né, para entender um pouquinho. E como o teu lançamento, né, foi com a Tríade do Tempo, né, que aí você até depois transformou esse best-seller no livro, o que você poderia falar para uma pessoa hoje que está nos assistindo em relação a melhorar a qualidade de vida dela em relação à administração do tempo? Tá. Eu defendo que administrar o tempo, né, apesar de parecer simples, uma série de dicas e conceitos, ele tem muita matemática por trás, tem muito dados por trás, né? A forma como você planeja a sua semana, como você prioriza o seu dia, como você lida com as suas prioridades, ele te dá mais ou menos tempo para você fazer aquilo que você precisa fazer. Então hoje eu toco tanta coisa diferente, porque obviamente eu aplico 100% disso no meu dia a dia, no que eu faço. E a gente ajuda aí pessoas ao redor do mundo a terem um nível de produtividade melhor. Então, a primeira coisa que a gente fala de produtividade é queira ser produtivo. Porque muita gente gostaria de ter mais tempo, de ser produtivo, mas elas não estão dispostas a fazer as mudanças necessárias para serem produtivos, sabe? Então, as pessoas adoram fazer aquilo, tipo prioridades, né? As pessoas priorizam aquilo que gostam de fazer. Mas aquilo que deve ser feito de verdade, elas não fazem. Aí, o que vai acontecer para elas realmente mudarem esse padrão de comportamento? Então a pessoa precisa querer. E querer começa por onde? Precisa aprender uma forma de desenvolver essa produtividade. Então ela precisa entender que a produtividade ela é uma coisa que vem sendo desenvolvida desde a sua infância. Quando você tem lá 5, 6 anos de idade, onde você aprende como que você está gerenciando seu tempo, planejando suas coisinhas.
E às vezes você está aprendendo do jeito torto, porque a gente tem uma cultura de última hora, os nossos pais às vezes fazem tudo na última hora, e quando a gente vê, a gente está replicando esse modelo de comportamento da última hora na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então o que a gente precisa aprender é fazer o quê? Fazer uma diferença na como a gente está lidando com o nosso tempo. Isso é mudar o nosso modelo mental através do quê? De um método. Então você precisa ter um método para mudar. O método ele vai te dar as bases, os princípios, as estruturas para fazer isso diferente na sua rotina. E já vou dar alguma outra dica sobre isso. E depois você precisa ter o quê? Uma ferramenta. O que é uma ferramenta? Pode ser uma agenda, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa que você tenha para gerenciar suas demandas. Quem gerencia tudo na cabeça, essa pessoa ela fica mais ansiosa, ela esquece, ela gera mais urgências, ela se perde, porque na verdade ela não tem um planejamento, ela tem o fazerjamento, né? Vamos lá, vamos fazer. E por último, ela precisa ter persistência, não é do dia para a noite que isso acontece. O que a gente sabe hoje, com base em pesquisa, é que as pessoas demoram de 5 a 7 semanas, esse período, esse tempo, essa linha do tempo aí de persistência, para que ela tenha realmente aqueles ganhos de produtividade, que é 1 hora por dia, ela saber que ela está fazendo mais coisas. Então, esses são as bases que a gente tem que entender e querer. Agora, se eu for dar de dica de produtividade, a primeira dica que eu vou dar para as pessoas é o seguinte: tome consciência sobre o seu tempo. Quando você quer emagrecer, eu gosto de relacionar essas duas coisas. Pega emagrecimento e finanças pessoais. Né? Quando a pessoa quer emagrecer, o que ela tem que fazer? Ela tem que se pesar, saber quanto ela pesa e quanto ela quer chegar. Quando a pessoa está, por exemplo, endividada e ela está querendo fazer uma melhor gestão financeira, ela precisa saber qual que é a situação dela para ela poder mudar isso. Agora, quando a pessoa quer ter mais tempo, o que ela faz? Ela fala, quero ter mais tempo. Mas se você não mede, como se gerencia esse tempo? Então, uma das formas da gente medir é a gente aprender a classificar melhor o nosso tempo. Se você fizer a sua lista de tarefas, que às vezes as pessoas pegam uma folha de papel e fazem aquela lista, já é um bom começo. Mas fora a lista, põe uma outra coluna nessa lista, que é o quê? Qual que é a tríade dessa atividade? O que é a tríade dessa atividade? Isso é importante? O que é importante? Traz resultados, tem tempo para fazer, eu posso esperar 1 hora, 1 dia, 1 mês para fazer. É uma coisa que você sabe que faz um bem danado para você. Ou não, é uma coisa urgente. O que é urgente? É aquela coisa que acabou o tempo. Você vai parar tudo e fazer agora vai gerar um baita de um problema. Então aquela coisa que realmente está gerando estresse, correria, está te colocando na pressão. E olha só, urgente é uma coisa, importante é outra que não se mistura. Então quando as pessoas dizem que importante e urgente ao mesmo tempo na tarefa, isso é mentira. Ou a coisa tem tempo, ou a coisa o tempo acabou. Quando você separa, você tem mais clareza de como você está usando. E a terceira esfera é que eu chamo do circunstancial, que é o desperdício. Aquela coisa que você faz, mas você não gosta de fazer, que não te traz resultados práticos. É importante, é aquela coisa que se você não fizer, vai sentir falta, sabe? Às vezes ela é importante para outra pessoa, mas você não curte aquilo. Por exemplo, lavar louça. É o tipo de tarefa que eu julgo circunstancial. Eu odeio lavar louça. Só que, se eu estiver sozinho aí em Santos e não tiver ninguém que vai lavar minha louça, vai lotar. Então, eu tenho que lavar a louça. Vou gastar esse tempo circunstancial. Agora, é o tipo de atividade que, se eu delegar, não vai fazer nenhuma falta, mas ali para o meu dia a dia é alguma coisa que realmente precisa ser feito. Então, isso é o circunstancial. Coisas que você faz, mas não trazem resultado. Então, se você classifica isso, você pode começar a ter uma métrica. Do tipo assim, na semana, quanto por cento do meu tempo foi com coisa urgente? Quanto por cento foi com coisa circunstancial? E quanto que eu fiz de coisa importante? E já vai te dar um indicador. Você saber o seguinte, eu tô assim hoje, é o quanto eu peso hoje. E aí você vai definir para onde você quer chegar. E aí que você vai aprender a planejar do jeito certo para fazer essa coisa diferente. É difícil, assim, como a gente está conversando pelo Skype, né? A gente está aqui fazendo uma conversa internacional, para o nosso telespectador a gente acaba nem interrompendo muito, porque acaba virando uma aula do Christian, né? E aí, por falar em aula, Christian, eu queria trazer aqui a Adriana para a nossa conversa também, porque assim, Adriana, você olhou aqui para o lado na hora que ele falou de algumas semanas para fazer as transformações. Você fez um treinamento na Europa que fala um pouquinho sobre essa questão das mudanças demorarem um pouco de tempo. E aí a gente ouve uma expressão que é a quarentena. Fala um pouquinho para a gente como funciona isso, né? Por que a gente não muda de um dia para outro? Eu queria, na verdade, perguntar ao Christian uma coisa que me instigou muito e até uma experiência de vida sua, né? Você, através da sua dor, né, que foram os problemas gástricos, né? Através da sua dor, você transformou a dor numa oportunidade de vida, né? Num negócio, né? E diversos empresários, têm, obviamente, o mesmo problema que você teve e aprendeu e nos ensina a gerenciar. Eu queria entender de ti, você é uma pessoa disciplinada, né? Os seus hábitos já foram mudados? Você
se encara uma pessoa, não chamaria de metódica, mas tem uma disciplina na sua vida? Como é isso para ti? Que pergunta legal, Adriana, porque todo mundo olha para mim e fala assim, nossa, esse cara é metódico, o armário dele deve ser organizado por cor de roupa. Deve ser muito chato, né? Muito chato. Eu tô vendo a sua estante, é tudo, e só tô prestando até uns bonequinhos, tudo organizado. Não sei se é você ou a Andressa que arruma, mas a coisa tá, olha lá, tudo bonitinho. Aqui eu arrumo porque esse é o meu cantinho, né? Então ali tem o Star Wars, né? Que eu sou muito fã, tal. Então esse aqui é o lugar que eu gravo pro meu canal no YouTube, então eu deixo ele sempre assim. Mas eu tive momentos. Antes da produtividade, eu era um cara extremamente desorganizado. Então, imagina um cara de zona. Realmente sou eu. Aquele momento é uma foto a minha mente, ela me leva à desorganização por padrão. Então, esse é o primeiro ponto. Com a produtividade, eu aprendi a me organizar melhor. Aprendi a, por exemplo, gerenciar melhor as minhas atividades, os meus e-mails, o meu ambiente de arquivos. Isso faz com que eu ganhe tempo. Agora, na minha vida, eu aprendo a criar rotinas e padrões. Então, assim, quando eu estou, por exemplo, estava em Santos, morando aí no Brasil, eu tinha uma rotina muito bem estabelecida. Então, eu sempre levanto todo dia por volta das 6 da manhã, entre 6h30 e 7 horas, é a minha meia hora de aprendizado. Todo santo dia eu leio ou ouço um audiobook, ou eu vou ver algum curso online, ali eu me desenvolvo. Depois eu tenho ali o meu hábito de estar desenvolvendo coisas estratégicas, coisas para a empresa, algum planejamento, alguma ideia que eu vou pensar. Aí tomo meu café da manhã, aí eu vou para o escritório, tenho minha rotina de escritório. À noite também tenho outro padrão de rotina, então eu geralmente jogo tênis, então quando eu vou pro tênis, ou à noite se eu não estou jogando tênis, eu vejo as minhas séries, mas eu vou ler antes de dormir, fazer a minha meditação. Então isso eu aprendi a criar essa rotina, esse padrão de comportamento. Então assim, eu sou um cara que eu busco disciplina para ser produtivo. Então isso está muito dentro de mim. Então quando eu tenho o meu local, e as pessoas têm isso também, ela tem certos gatilhos que disparam nelas o que fazer. Então a pessoa levanta, ela escova os dentes, depois ela toma banho, depois vai no banheiro, depois ela vai tomar café, ou não, fazem outra sequência. Então o que eu procuro fazer é me disciplinar para as coisas que eu preciso fazer e obter. Então esse é o ponto. Então eu sou neurótico por isso, eu preciso criar uma rotina e uma disciplina. Na hora que eu crio essa rotina e disciplina, a coisa flui. Legal. Perfeito. Christian, faz o seguinte, interromper vocês dois rapidinho para a gente fazer um intervalo e a gente volta já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Eu vim para cá sem muitas expectativas, eu sempre deixo as coisas acontecerem. E chegando aqui, o processo é surpreendente, a gente se depara com muitos sentimentos, com muita doação, compartilha um pouquinho da vivência do outro, da dor do outro. O sentimento que eu tenho mesmo é de doação e gratidão por conhecer pessoas tão especiais. Olá, estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. E no bloco anterior, eu chamei a Adriana para falar sobre essa questão dos processos de mudança e esse tempo que tem. E a Adriana acabou emendando com uma pergunta para o Cris e ela acabou não respondendo essa questão. Então, Adriana, por favor, como que é esse processo? Explica um pouquinho para a gente esse processo de transformação. Não é uma coisa de um final de semana, né?
na minha experiência, né, eu tinha muita dificuldade de absorver um hábito. Até porque o nosso dia a dia ele é muito volátil, muitas coisas acontecem. O telefone toca, você atende uma pessoa, atende outra e você não está enraizada naquela sua rotina. Então, eu tinha muita dificuldade. Fiz uma formação na Espanha, numa escola super conceituada, e lá eu aprendi exatamente isso que você teceu o comentário na pergunta anterior, sobre o tempo que a gente demora para enraizar um hábito. Então é como escovar o dente mesmo, a gente precisa enraizar os hábitos na nossa rotina diária, né? Então, seja meditação. Então, todos os dias pela manhã eu tenho o meu hábito de meditar 10 minutos diários. No começo foi ruim? Foi, porque é uma coisa nova. Mas hoje eu já estou habituada. Então, faz parte da minha rotina aqueles 10 minutos de atenção plena, que é o que eu faço para eu me manter condicionada, para eu não me perder nas demais coisas e no mundo. Então, Christian, como é para ti, dentro das tuas pesquisas, essa história de que a gente realmente precisa de mais ou menos 40 dias, que ainda isso é bíblico, né? A gente precisa de 40 dias para se recuperar de cirurgia, a gente precisa de 40 dias para... 40 dias é a quaresma. Então, como é para ti essas pesquisas, né? Como que você vê isso? Há muito tempo foi divulgado um dado que uma pessoa demorava 21 dias em média para se criar um novo hábito. Então, isso é uma coisa muito famosa, muito comum, tal, que veio até de cirurgiões ortopédicos aí. E isso daí remonta lá da década de 40, década de 30. E o que já se sabe hoje é que esses 21 dias são totalmente mitológicos. Isso é um grande engano que as pessoas falam, e alguns ainda repetem que você precisa de 21 dias para criar isso. Todas as pesquisas de hábitos, de neurociência, a estatística, até as nossas com relação a software e produtividade, demonstram que os dias certos para uma pessoa transformar algo em uma coisa que ela está habituada é super variável. Mas se a gente puder falar de um range aí, de um padrão, a gente vai falar que pelo menos 4, 5 semanas a umas 9, 12 semanas para alguns. Então, olha só, eu estou querendo te dizer que você talvez demore até 3, 4 meses, dependendo da pessoa, para conseguir adotar alguma coisa que você faz repetidas vezes. E olha só isso, repetidas vezes. O teu cérebro, ele não sabe que sábado é sábado, que domingo é domingo. Ele sabe que você furou um dia e por aquele dia você não fez a coisa adequada. Então, quando eu comecei a acordar às 6 horas da manhã, eu acordava de segunda, sábados e domingos às 6 horas da manhã. Então, isso para mim fez o quê? Fez o meu cérebro, ele automaticamente... o meu corpo ele está todo preparado. Então, se eu for viajar, por exemplo, eu não tenho o meu despertador, automaticamente entre 6, 6h30, 6h40, quando eu estou totalmente relaxado, dormir um pouco mais tarde, o meu corpo vai me despertar para alguma coisa. Eu até posso ir só no banheiro e voltar e dormir mais um pouco, mas o meu corpo está habituado àquilo, dessa rotina, sim, desse processo. Sim. Então, o que a gente faz, na verdade, nós criamos processos, sim, que a gente repete eles várias vezes, até que esses processos se transformam numa rotina, que acontece A, depois o B, depois o C, depois o E, e depois essa rotina vira o que a gente faz habitualmente. Então, olha só a coisa louca. Quando a pessoa quer criar o hábito, ela fala, preciso criar o hábito de meditar. Ela fica neurótica, porque não é o hábito que você cria, é um processo. E qual que é o processo? Eu vou acordar, vou fazer A, depois B, depois C, depois D, depois fazer isso. E ela começa a fazer. Sim. Tanto que o hábito da leitura, por exemplo, que o brasileiro lê pouco, sabe uma das formas das pessoas lerem mais? É quando ela pega, por exemplo, coloca um livro no banheiro. Apesar dos urologistas falarem que isso dá mais hemorroida, mas assim, teoricamente, assim, tá no banheiro o negócio. Sim. O cara tá lá, meu, ele vai lá e faz o quê? Lê, entendeu? Aí ele começa a ler, por quê? É o processo. Ele sentou, foi lá, começou a ler, depois ele se tocou, eu tô aqui um tempão, e aí ele vai embora. Por isso também outra coisa que as pessoas criaram um hábito terrível, de levarem celular para o banheiro. Sabia que se você levar o seu celular para o banheiro, você pode aumentar em até 20 minutos o tempo que você fica lá no banheiro? Olha que absurdo. Né? Então, ou seja, 20 minutos por dia, sabe o que faz? Faz você ler 5 a 6 livros por ano, de acordo com a velocidade média de leitura de um brasileiro. Ô Cris, também tem a ver com essa questão do que é importante que você estava falando em relação à tríade, porque talvez as pessoas fiquem muito tempo na televisão, assistindo novela, né? Ou no entretenimento e acabem não considerando, por exemplo, ler um livro como algo importante. É como se ler o livro fosse uma perda de tempo. É aquela coisa, né? O que te traz resultados e o que te tira dos resultados. Eu não tenho nada contra a novela. Eu já fui muito noveleiro na minha vida.
Eu gosto de ver série ainda, adoro ver séries, bons filmes. Agora, eu sei que se todo dia eu tiver o hábito, a rotina de ficar vendo 2 horas de novela, eu vou ter 2 horas a menos para fazer os meus sonhos acontecerem, entendeu? Então, a partir do momento que eu chego, boto meu fone e vou trabalhar e vou ouvir aquele audiobook, eu já sei que eu estou no estado de desenvolvimento, isso está me fazendo evoluir. Isso tem a ver com foco também, a gente não falou sobre isso, mas como criar foco, né? Hoje o mundo está sem foco, então as pessoas estão lá vendo TV, daqui a pouco estão no Instagram, daqui a pouco estão fazendo outra coisa, não tem foco para nada. E aí aumenta o tempo de execução das tarefas. Então, sempre foca é o seguinte, a primeira coisa é um treino também. É o treino do teu cérebro. O teu cérebro tem que estar calmo para poder focar. Então, para mim, o meu esforço de pegar uma tarefa e terminar, por exemplo, eu tenho que escrever um livro. Eu sei que eu tenho que escrever um livro. Cara, a minha disciplina para escrever um livro é todo dia 5 páginas. Então, se naquele dia eu não escrever 5 páginas, no outro dia eu tenho que escrever 10. Então, eu tenho isso dentro de mim. Como que eu faço para focar isso? Primeiro, quando eu vou escrever ou quando eu vou fazer alguma coisa, é aquela tarefa. Então, eu pego aquela tarefa, fecho todas as outras. Segunda coisa, eu tenho um hábito muito forte de música. Porque o ambiente, às vezes, eu sou hiperativo, o ambiente me desfoca fácil. Então, o que eu faço? Eu boto aqui esse meu fone. Esse meu fone aqui, ele é um fone que cancela o ruído externo. Eu boto aqui minha musiquinha, cara, e foco total. Até por falar em música, tem alguns sites, alguns aplicativos que estudaram o seguinte: qual que é o tipo de música que faz o teu cérebro focar? Isso tem a ver com produção de adrenalina, serotonina, como que o cérebro interage nessas coisas. Descobriram que tem alguns padrões musicais que aumentam o nível de foco, concentração e até te ajuda a dormir com outros padrões. Então tem um site chamado Brain.fm que faz isso, e tem outro que é Focus at Will. São os dois que fazem isso. Os dois têm patentes pendentes de tipos de som. Mas, vou te dizer, a musiquinha é da Apple, viu? Você põe o negócio assim, daqui a pouco lá, uma música chata do cacete, que nos primeiros 2 minutos você não aguenta, mas depois de 10 minutos, você nem repara que passou 10 minutos. Os caras estão evoluindo muito nisso. Gente, que incrível. E a produtividade está melhorando nesse princípio, né? Eu acredito que a gente vai viver nos próximos 10 anos a revolução da performance humana. Você vai tomar uma cápsula que você vai ficar mais inteligente. Eu fiz teste com isso. Não está aqui comigo, mas eu tenho aqui uma cápsula aqui nos Estados Unidos, ela chama Focus, o nome do negócio é Brain Focus, olha só, foco do cérebro. E eles vão tomar 6 cápsulas daquele treco por dia. Cara, se eu tomo 6 cápsulas daquele treco por dia, e eu faço aqui no meu computador um teste cognitivo, que eu tenho um softwarezinho para medir meu nível de cognição, porque como eu faço pesquisa de produtividade e tal, minha cognição aumenta aí de uns 20% a 25%, depois de 20 a 25 minutos que eu tomei a cápsula. Olha que louco isso. Então, eu acho que a indústria, as pessoas, elas vão estar cada vez mais procurando soluções mais rápidas para serem focadas. A indústria, entendendo isso, vai querer te dar pílulas mágicas que vão realmente funcionar durante um tempo. Não sei o efeito disso depois. Mas o que a gente produz hoje em 6 horas, talvez o seu neto faça em 3. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de um mundo, então, no futuro mais acelerado, né, onde se produz mais rápido, talvez se perca menos tempo em algumas atividades, até por conta da inteligência artificial, das tecnologias. E como que fica, para a gente fechar o programa, essa questão da consciência, né? A gente fala muito em mindfulness, né, de você estar consciente, né, do foco, como você utiliza o fone de ouvido. Qual que seria a dica que você colocaria para a gente fechar o Pessoas de Valor dessa semana? Eu acho que a inteligência artificial que você falou e essa evolução toda, ela vai mudar o mundo muito rápido. Na verdade, já está mudando. Qualquer dia a gente fala sobre inteligência artificial, que é minha área de formação, né, na faculdade, e eu amo essa área. As startups que eu invisto, a maior parte delas estão nessa pegada de inteligência artificial. E vai mudar, o mundo vai mudar muito. Inclusive, até revisei o livro da Tríade esse ano, com todas essas pegadas novas de automação e inteligência artificial. Agora, isso não vai tirar a importância do ser humano, sabe? Eu acho que sim, nós vamos não precisar fazer coisas que a gente faz hoje. Por exemplo, hoje você dirige, mas provavelmente o seu neto não vai dirigir. O meu filho aqui nos Estados Unidos, provavelmente, não, porque eu falo neto porque até chegar no Brasil, né? Mas, por exemplo, aqui na Califórnia, na Flórida, já estão começando a fazer estradas que estão sendo criadas com sensores embaixo do asfalto para fazer o quê? Com que os carros autônomos tenham um nível de precisão de 0,1 milímetro. Então, o que acontece? São as estradas que vão ser só para carros autônomos. Então, no futuro, e esse futuro que eu digo, para os caras, já é agora.
2020, estima-se que 80% da frota de carros novas vendidas nos Estados Unidos seja autônoma de alguma forma. Então, quando você for ver, para que você vai dirigir? Você vai chegar num carro, esse carro você vai dar onde você quer ir, e você vai sentar lá, vai poder ler seu livro, vai poder trabalhar, vai poder fazer Skype no carro. Então, assim, a direção é uma coisa que você não vai mais fazer. A profissão de motorista não vai mais existir. Mas isso não tira a sua consciência do certo, do errado. Isso não tira a sua consciência de gerar valor para a sociedade. Isso não tira a sua consciência de você se focar em você mesmo e entender o que é importante para mim. Se o mundo está mais automático, se o mundo está mais inteligente, ótimo, eu estou ganhando mais tempo. Significa que eu deixei de fazer coisas manuais. Então, essa minha mente concentrada, essa minha mindfulness, onde eu entendo aquilo que eu quero para mim mesmo, eu começo a ver como que eu posso agregar mais valor, como que eu posso ter mais tempo com a minha família, como que eu posso ter mais lazer, como que eu posso focar mais naquilo que é importante de verdade para mim. Porque a vida passa rápido, passa, para aquelas pessoas que perderam o controle do tempo. E aí elas vivem falando que a vida está corrida. E o que eu defendo para as pessoas é que a gente tem que andar, ao invés de correr. Então, para você que me assistiu aqui ao programa, espero que você pare para pensar nesses princípios que a gente trouxe e comece a andar. Porque quem anda, aproveita a vida de verdade, seja ela inteligente, automática ou até numa bagunça produtiva para você. Perfeito, Christian. A gente está aqui quase aplaudindo aqui sua fala. Você é incrível. Gente, Pessoas de Valor vai ficar por aqui. Como sempre, a gente mostra a agenda da programação aqui das próximas semanas. Lembrando que na semana que vem tem o Arquitetando as Emoções, que é uma experiência muito maravilhosa. E no outro final de semana, o seguinte, Marca Pessoal na Fazenda Recanto das Águas. Fique aí com a agenda e a gente volta na semana que vem. Um abraço para vocês. Agenda da semana. O módulo 1 do curso de Consciência Sistêmica com o Dr. Roberto Debs começa no sábado, dia 21 e domingo, dia 22, na Ser Integral em Santos. E o mesmo curso começa em São Paulo nos dias 28 e 29, no Centro de Formação Sagrada Família com o Dr. Roberto Debs e Rodrigo Muniz. No sábado, dia 5 de maio, acontece o workshop de constelações familiares às 8h30 na Ser Integral. Inscrições no telefone 3225-1061 e 99785-7193. Estão abertas também as inscrições para a turma de 5 e 6 de maio do Marca Pessoal Treinamento. Informações pelo site minhamarcapessoal.com.br. O Alexandre Quartzo vai ministrar a palestra A Consciência do Agora, no dia 24 de abril, 19h45, no Núcleo Mata Verde, em Santos, com entrada franca. E ainda dá tempo de participar do próximo Arquitetando Emoções, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de abril. Inscrições abertas pelo telefone 99729-1487.